Então tá aí, tá a lista 7B, escoamento sobre corpos sólidos. De modo geral, só fazendo uma recapitulação, né? O escoamento sobre um corpo sólido, ele tem aí dois fatores para calcular o coeficiente de arrasto, né? Que é a força de cisalhamento e a força de pressão, tá? Por que que isso acontece? Diferentemente da placa plana, porque a geometria do objeto vai modificando com a posição, tá? Basicamente, isso é o que é bem gritante. E qual uma maneira de atenuar, por exemplo, um coeficiente de arrasto, né? Em esfera, uma delas é fazer aquelas cavidades nas bolas de golfe, tá? É uma maneira de você diminuir esse arrasto e aumentar o alcance. Outro artifício é fazer a carenagem. O que é a carenagem? Fazer uma continuação de uma superfície que vai afinalando na parte posterior do objeto. Tá? O que isso acontece? Você minimiza muito o efeito da esteira, tá? Que a esteira é onde ocorre. Por que ocorre a esteira? Porque o escoamento vai acontecendo, né? Tem uma pressão que vai diminuindo, depois ela se torna até o gradiente de pressão positivo. E aí ocorre a separação do escoamento, da camada limite. Então, essa carenagem, esse perfil que é colocado posteriormente, evita essa separação da camada limite, ok? Bom, vamos lá. Bom, exercício 1. Seja um navio graneleiro Vale Brasil, conforme pode ser visto aí na figura abaixo, tá? Ele tem um comprimento L de 362 metros, uma largura B de 56 metros e um calado de H de 23 metros, né? Que é a altura é a altura submersa, ok? Viaja com uma velocidade de 15 nós, na verdade aqui é um nó, que é igual a 1,152 km por hora, que equivale a 27,78 metros por km por hora, tá? 7,72 metros por segundo. Vamos calcular a força de arrasto e a potência do navio, considerando como uma placa plana de comprimento de 362 metros e largura de 56 mais 23 mais 23, que dá 102 metros. Tá? Então, aqui está o navio, né? Como se fosse uma placa quadrada. A superfície de contato é esse comprimento todo aqui, tá? A gente vai considerar esse comprimento e a largura dele é essa altura, mais essa largura, mais essa outra altura aqui, ok? Bom, letra A. Determina o número de rendas de escoamento no mar em que a densidade vale 1.025 kg por metro cúbico e a viscosidade 0,00108 N vezes segundo por metro quadrado. Tá? Então, número de rendas, tá? A gente usa a velocidade de metros por segundo, o comprimento do navio. Esse número de renda dá 2,652 vezes 10 a nona, ok? E a gente vai usar essa correlação, mesmo que passe um pouquinho do limite, tá? Ela é bem confiável, tá? Para a placa plana, tá? Então a gente vai usar essa correlação aqui, a gente substitui os valores do número de rendas, esse coeficiente de arrasto dá 0,001394. Letra C. Determine a força de arrasto. Bom, força de arrasto é o coeficiente de arrasto vezes a área superficial vezes a energia cinética, ok? O rho V ao quadrado sobre 12. Então, temos coeficiente de arrasto. A área é o comprimento vezes aquela largura lá, né? O B mais 2H, vezes a densidade do fluido, da água do mar, velocidade ao quadrado, dividido por 2, dá esse resultado aqui, né? 1.367.510 Newton. Ok? Beleza. E aí, eu transformei em quilonewton, dividi por 1.000, tá? A força de arrasto vale 1.367,5 kN.
Letra D, calcule a potência para vestir a força de arrasto. Tá? Então, ó, a potência é a força vezes a velocidade. Tá? Então, a força que tem que vencer vezes a velocidade, então 1.367,5 kN vezes 7,2 metros por segundo. Esse resultado vai dar 9.846 kW. Beleza? Esse aí foi o exercício número 1. Exercício número 2, uma placa de sinalização tem 4 metros de comprimento e 2 metros de altura. Considere que há um vento frontal de 36 km por hora e uma ventania com velocidade de 72 km por hora, em momentos diferentes, claro. Né? Considere que o ar está a 25 graus Celsius e que a densidade vale 1,185 kg por metro cúbico e a viscosidade dinâmica vale 184 vezes 10 a menos 7 Nm vezes segundo por metro quadrado. Tá? A velocidade de 36 km por hora determina a força de arrasto sobre a placa. Tá? Então, é um escoamento frontal, tá? A força de arrasto vai ser o coeficiente de arrasto vezes a área frontal da placa vezes a energia cinética. Tá? Nós temos aí o B sobre H é 4 sobre 2, que vai dar 2. Então, olhando lá na tabela, o CD vai dar 1,133. Tá? Então, a força é o coeficiente de arrasto, vezes a área, 4 vezes 2, né? Vezes a densidade, vezes a velocidade em km por hora, dividido por 3,6 para transformar metros por segundo ao quadrado, dividido por 2. Essa força aí vai dar 537 newtons. Eu pus 80 km por hora, mas não é, aqui é 72, tá? Ó, letra B. Para a velocidade de 72 km por hora, determina a força de arrasto sobre a placa. Tá? O coeficiente de arrasto é o mesmo, tá? Porque a razão é a mesma, ok? Então, a única coisa que vai mudar é a velocidade aqui, ao invés de pôr 36 dividido por 36, vai ser o 72, tá? Então, essa força aqui dá 2.148 newtons, né? Aumenta bastante. Olha só, quando a velocidade dobra, a força de arrasto quadruplica. Okay? Bom, exercício 3. Agora uma placa de sinalização, né? Circular de diâmetro de 40 cm com vento ar normal, a placa circular com velocidade de 32,4 km por hora. A uma temperatura de 20 graus Celsius. A densidade do ar vale 1,205 kg por metro cúbico, a viscosidade dinâmica é 181 vezes 10 a menos 7 Nm vezes segundo por metro quadrado. Tá? Pela tabela, sabe-se que o coeficiente de arrasto de um disco vale 1,17, com escoamento normal sobre ele. Okay? Letra A, determina o número de Reynolds. Acho que eu dei isso no exercício anterior, tá? Esse coeficiente de arrasto na aula. Aí depois eu vou colocar, acho que eu vou dar uma tabela para vocês terem esses coeficientes de arrasto de algumas figuras aí, senão fica difícil mesmo. Letra A, determina o número de Reynolds. O número de Reynolds é a densidade vezes a velocidade vezes o diâmetro do disco dividido pela viscosidade dinâmica. Tá? Transformar a velocidade de km por hora dividido por 3,6 para transformar em metros por segundo. Tá? Esse resultado dá 239.669. Letra B. Determina a força de arrasto sobre a placa de sinalização, que é um disco. Tá? Força de arrasto vai ser o coeficiente de arrasto vezes a área vezes a energia cinética. Tudo é muito parecido. Tá? Só que tem que lembrar que nesse caso aqui do disco é a área projetada. Tá? Então é a área do disco. Então vai ser a área do círculo. Tá? 1,17 vezes π vezes 0,4 ao quadrado sobre 4. Tá? Dá 1,205 vezes o 32,4 dividido por 3,6 ao quadrado. Esse resultado dá 7,18 newton. Beleza? Tá? Eu vou passar esse arquivo para vocês, tá? Então, além da aula, o arquivo também. Aliás, eu vou colocar mais alguns exercícios e depois eu vou mandar para vocês aí por mais uns exercícios aí. Aqui agora uma chaminé, exercício 4, de diâmetro D igual a 0,8 metro, possui uma altura de 20 metros, está sujeito a velocidade de vento de 43,2 km por hora, tá? Na direção horizontal.
Considere que a temperatura é de 20 graus Celsius e a pressão de 101,3 kPa. A densidade do ar vale 1,205 kg por metro cúbico e a viscosidade dinâmica vale 181 vezes 10 a menos 7 Nm vezes segundo por metro quadrado. Então, ó, nós temos aí escoamento horizontal a chaminé, tá? Nós vamos ter uma força de arrasto que é aplicada no centro de gravidade aqui, mas em relação à altura, né, na metade da chaminé, ok? Ela vai aplicar, como essa chaminé aqui está presa a uma superfície, alguma coisa assim, ela vai sofrer um momento aqui na base, tá? Então, ó, letra A, determine o número de Reynolds, ok? Baseado no diâmetro da chaminé, tá? Então, a densidade vezes a velocidade vezes o diâmetro dividido pela viscosidade dinâmica, substituindo os valores e dividindo a velocidade por 3,6, o número de Reynolds dá 6,391 vezes 10 à quinta, tá? Calcule o coeficiente de arrasto, tá? Então, a gente vai lá na tabela para o cilindro, olha os valores aqui do número de Reynolds, os coeficientes de arrasto, interpola, aí o coeficiente de arrasto vai dar 0,2826. Bom, eu deitei tudo pronto, porque tem a figura, né? Geralmente os livros trazem a figura, algum outro livro traz uma fórmula. Eu lembro que acho que na análise dimensional eu coloquei uma fórmula para a esfera, o coeficiente de arrasto da esfera, só para a esfera. Mas eu deixei aqui os valores, que é só interpolar, é mais tranquilo. Sei lá, os dois são tranquilos. E aí determina a força de arrasto sobre a chaminé. Então, ó, é o coeficiente de arrasto vezes a área frontal vezes a energia cinética. Então, ó, o coeficiente de arrasto, a área frontal projetada, alguma coisa assim, vai ser o comprimento vezes o diâmetro. É como se fosse um retângulo, tá? Vezes esses valores aqui, dividido por 3,6, essa força de arrasto vai dar 392,3 newton. Bom? Calcule o momento na base da chaminé, tá? Então, vai ser a força de arrasto vezes o L sobre 2, tá? Força de arrasto aqui, essa inclinação aqui, esse braço aqui é 90 graus, tá? Tranquilo, né? Só pegar o 392,3, multiplicar por 10, dá 3.923 newton vezes metro. Beleza? O exercício 5 é de uma esfera, tá? Que possui diâmetro de 10 centímetros, está sujeito a escoamento em que a temperatura do fluido vale 15 graus Celsius. Letra A, determine o número de Reynolds, coeficiente de arrasto e a força de arrasto para uma velocidade de 12 metros por segundo. Né? Para o ar a 15 graus Celsius, densidade vale 1,226 kg por metro cúbico, a viscosidade dinâmica 179 vezes 10 menos 7 Nm vezes segundo por metro quadrado. Tá? O número de Reynolds, baseado no diâmetro da esfera, tá? Substitui os valores. Aqui a velocidade já está em metro por segundo, tá? Dá 82.190. Vamos lá na tabela da esfera, tá? Interpola entre 8 vezes 10 à quarta e 10 à quinta. O coeficiente de arrasto vai dar 0,4490. Beleza? E a força de arrasto o coeficiente de arrasto vezes a área frontal projetada vezes a energia cinética, tá? Então, ó, o coeficiente de arrasto vezes a área da seção circular da esfera, tá? Πd ao quadrado sobre 4. Beleza? Tá? Vezes a energia cinética vai dar uma força bem baixa de 0,3113 newtons. Agora, fazer os mesmos cálculos, mas para a velocidade de 24 metros por segundo, tá? Dobrou a velocidade, tá? Então, ó, o número de Reynolds agora é 164.380, tá bom? Aí a gente vai na tabela, tá? Interpola entre 10 à quinta e 2 vezes 10 à quinta, o coeficiente de arrasto vai dar 0,4493, tá? Então, ó, esse coeficiente de arrasto, a nova velocidade, agora a força de arrasto vale 1,246 Nm, beleza? Bom, até aí foi o que eu tinha passado para vocês fazerem. Agora vamos ver um exercício novo, tá? Vou explicar.
é o exercício 6, um avião Boeing 727-200, tá? Voa ao nível do mar com uma velocidade de stall de 280 km/h. A área planificada de sua asa é de 149 metros quadrados e a razão de aspecto efetiva vale 6,5. O coeficiente de arrasto CD0 é constante e vale 0,0182. O avião deve voar até Mach igual a 0,6. Eu vou explicando alguns termos para vocês, algumas novidades aqui, tá? Mas é bem tranquilo. Bom, só para a gente entender, tá? Velocidade de stall é a velocidade máxima que ele consegue voar, né? Com maior ângulo de ataque, com determinado ângulo de ataque, né? Sem que ele perca a sustentação, tá bom? É isso que é a velocidade de stall. Ao nível do mar, a temperatura do ar vale 282,2 Kelvin, sua densidade vale 1,226 kg por metro cúbico, tá? Aqui tem alguns itens para a gente poder chegar até lá, para vocês entenderem como que é, tá? Eu vou mais devagar nesse exercício, tá? Que existem alguns detalhes. Bom, primeiro item A, determine a velocidade do som ao nível do mar, tá? Para a gente determinar a velocidade do som no ar, a velocidade do som, né, no caso do ar, ou de gases perfeitos, tá? Ele é essa fórmula sempre, é o K vezes o R vezes o T, tá? K é a razão entre os calores específicos, o CP sobre CV, no caso do ar vale 1,4. Aqui, por enquanto, a gente vai trabalhar, de modo geral, a gente vai trabalhar com ar. Escoamento compressivo, vou colocar alguns outros fluidos para vocês verem como que é. O R, esse R é a constante do ar, que vale 287 joule por quilo Kelvin, tá? Então, essa é a unidade. E T é a temperatura em Kelvin, 288,2, tá? Então, fazendo esse cálculo aqui, dá 340,3 metros por segundo, ou 1.225 km/h. Então, essa é a velocidade do som para a temperatura de praticamente 15 graus Celsius, beleza? Ao nível do mar. Bom, letra B. Determine o coeficiente de sustentação ao nível do mar. Então, só para a gente poder entender, se a gente tem um avião voando, tá? Então, nesse caso aqui, nós temos duas forças que atuam nele, tá? A força de arrasto, que atua aqui para trás, vamos supor que ele está indo aqui para frente, né? Como se fosse mais ou menos da esquerda para a direita. Teria uma força de arrasto da direita para a esquerda, tá? E nós temos o peso dele, tá? Para baixo, tá? Então a força de sustentação tem que estar para cima. É óbvio, se a inclinação do avião mudar, né? A força de sustentação vai continuar para cima e a força de arrasto aí vai estar em relação ao movimento, né? Contrário ao movimento, beleza? Bom, então, é definido um coeficiente de sustentação CL, tá? Que ele é a força de sustentação que multiplica a área vezes o ρv ao quadrado sobre 2, tá? Essa área aqui vai ser a área da asa, tá bom? Nesse caso, a força de sustentação vai ser igual ao peso, tá? Em regime permanente, o avião voando, tudo, tá? Em condições normais aí, um vai ser igual ao outro. Então, nesse caso, né, vocês podem, se a gente fizer, não sei que fale alguma coisa contrária, mas podemos considerar a força de sustentação igual ao peso, tá? Tem casos de aceleração, desaceleração, então um detalhe ou outro a mais. Então, ó, substituindo no lugar do FL, colocar o peso, então o coeficiente de sustentação vai ser 2 vezes o peso dividido por A ρv ao quadrado, tá? Então, esse peso, tá, já está em Newton, 667.500 Newton vezes 2, dividido pela área da asa, 149 metros quadrados, vezes a densidade do ar, vezes a velocidade stall dividido por 3,6 elevado ao quadrado. Esse CL vai dar 1,208,
Então, esse é o valor do coeficiente de sustentação para a velocidade de 280 km por hora. Beleza? Bom, então, letra C. Determine o coeficiente, letra C, determine o coeficiente de arrasto para a velocidade de 280 km por hora ao nível do mar. Tá? O coeficiente de arrasto, ele é o coeficiente de arrasto com esse índice 0, tá? Esse aqui é o coeficiente de arrasto do avião, tá? No caso, da asa, tá? E este outro termo aqui é um outro coeficiente de arrasto, muitas vezes chamado de coeficiente de arrasto induzido, tá? O que acontece, tá? Quando se faz os cálculos dessas forças de arrasto, tal, não sei o que, se faz por um perfil de asa, tá? E aí depois nós temos toda a asa, nós não temos só o perfil da asa, tá? Uma seção, nós temos como se fosse uma seção colada ao lado da outra, tá? E aí, como a gente tem uma asa finita, nós temos alguns arrastos induzidos por causa que a asa é finita, tá? E esse coeficiente de arrasto induzido é em função desse CL ao quadrado, que é esse coeficiente de sustentação, dividido pelo π, dividido pela essa razão de aspecto, tá? A razão de aspecto de uma asa, tá? No caso, é o comprimento da corda ao quadrado, tá? Dividido pela área da asa, área planificada, tá? Por exemplo, se a asa, ela no caso o B aqui, esse A que eu falei que é o B ao quadrado sobre a área, esse B é a envergadura, né? Como se fosse a distância de uma ponta a outra da asa, tá bom? E essa área, se for um retângulo, seria a envergadura vezes o comprimento, a corda da asa, ok? Então, esse A seria B ao quadrado sobre B vezes C, por exemplo. Aí seria o B sobre C. Mas isso aqui geralmente é dado no exercício, né? Não precisa muito calcular, a não ser que seja dado a geometria da asa. Você não tem que ser dado a geometria da asa para poder calcular, tá? Então, sempre é a envergadura dividida pela área da asa, tá bom? A asa toda aí. E aí, ó, substituindo os valores, ó, esse CD0 foi dado, esse L ao quadrado nós calculamos, o π 6,5 foi dado, dá 0,08966. E aí o coeficiente de arrasto vale esse valor aqui, 0,08966, né? Ele é bem menor que o valor do CL, que deu 1,208, né? Tem que ser. Qual é o objetivo de uma asa de avião? Ter o coeficiente de sustentação o maior possível, né? Para maior força de sustentação para menor força de arrasto, né? Nem sempre é possível. Conforme vai mudando as condições, essas forças mudam, mudou a altitude, isso aí tudo muda, tá? A gente aqui só vai fazer exercício por nível do mar. Depois eu vou pôr um item para uma determinada altitude. Bom, letra D. Determine a força de arrasto para a velocidade de 280 km por hora ao nível do mar. Então, perceba que eu estou indo passo a passo, tá? A força de arrasto é essa aqui, tá? É o coeficiente de arrasto vezes a área, ρ V ao quadrado sobre 2. E a força de sustentação? É o CL vezes o A, ρ V ao quadrado sobre 2. Percebam que o A, ρ V ao quadrado sobre 2 é igual para os dois, tá? Se nós pegarmos essa equação e dividirmos por essa, tá? Fica FD sobre FL, e vai ficar CD vezes esse termo sobre CL vezes o mesmo termo. Então, vai ficar a força de arrasto sobre a força de sustentação é igual ao coeficiente de arrasto sobre o coeficiente de sustentação. O FL, esse FL é o peso, nós temos, o CD nós calculamos e o CL nós calculamos, tá? E aí, nós temos esses valores, a força de arrasto dá 49.543 newton, tá?
Então, esse é o valor da força de arrasto. Beleza? Letra E, né? Determine o coeficiente de sustentação, coeficiente de arrasto, a força de arrasto, desde a velocidade de stall de 280 km por hora até a velocidade de 0,6 Mach. Faça de 40 em 40 km por hora. Tá? Bom, eu fiz no Excel para ir mais rápido. Né? Fui fazer aqui a 0,6 Mach, né? É aquele número, aquela velocidade do som que nós calculamos, tá? No nível do mar, 1.200 alguma coisa km por hora, vezes 0,6, tá? Foi essa, né? 1200, acho que era 1225 vezes 0,6 dá 735 km por hora. Então, eu quiser, eu passo esse arquivo Excel para vocês, tá? Não tem problema não. Tá aqui das velocidades. O CL calculado, tá? Porque o W é o mesmo o peso, tá? Que é o 2W dividido por ρ A ρ V ao quadrado, tá? Isso aí não muda, então é o mesmo. E esse CD é aquele CD0 mais o CL ao quadrado dividido por π vezes a razão de aspecto, o AR, tá? É o CL ao quadrado. Então, tá tudo aqui. E a força de arrasto, o que é a força de arrasto? É a força de sustentação, que é o peso, vezes o CD dividido por CL. Tá? Aquele 600 mil e alguma coisa, vezes CD dividido por CL. Então, nós temos aqui a força de arrasto. Tá? Então, está tudo aqui até o valor de 0,6 Mach. Ok? E aí, ó. Para esse avião específico, né, faça o gráfico da força de arrasto em função da velocidade do avião. Então, ó, aqui onde começa o 280 é a velocidade de stall. Então, ó, a força de arrasto ela diminui e depois ela começa a aumentar bastante conforme a velocidade aumenta, até aqui os 735 km por hora. Tá? Bom, beleza, aí também. E agora, ó, a letra G. Esse aqui dá um pouco mais de trabalho, né? Determina a velocidade, assim, mais ou menos, né? Determina a velocidade ótima de cruzeiro. Como que a gente encontra essa velocidade ótima de cruzeiro? Quando a gente pega aqui no início no eixo aqui, né? Na origem, tá? E traça uma reta de tal ponto, né? Na verdade tem que fazer para cada ponto, né? Faz para um ponto, para o outro, tal. Até você achar onde esse ângulo de inclinação aqui seja mínimo. Tá? Para que esse ângulo seja mínimo, você vai calcular a tangente, né, do eixo Y sobre o eixo X. Tá? Então, é esse valor dividido por esse. Você pode calcular o ângulo também, né, o arco tangente, tá? É onde o ângulo for menor, porque os dois são proporcionais. Beleza? Tá? Isso aí eu fiz no Excel. Tá? Eu fui fazendo, por exemplo, eu achei que o valor era aqui entre quase 500, 480, até 560, um negócio assim. Aí depois eu fui refinando, fiz de 1 em 1, depois de 0,1 em 0,1 eu parei. Tá? E aí a velocidade ótima de cruzeiro é de 508,7 km por hora, onde vai ter o menor desgaste, menor força de arrasto para essas condições aí, beleza? Bom, tá aí o exercício.